Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira, na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo, estou começando aqui o programa. Como vocês podem ver, o nosso cenário é diferente. Como eu já falei em alguns dias aqui, é que eu estou em férias parcial, vamos dizer assim. Estou viajando, fazendo aqui do quarto do hotel o programa, mas a gente continua analisando as principais informações que estão circulando nos grandes sites, na internet, nas principais redes de televisão também, para trazer essas informações para vocês, aqui na Prudente News 1070 e também na TV Brasileira. Vamos lá? A gente começa com o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, vamos lá para o seu destaque. Fala, Eudes, fala, amigos da TV Brasileira e da Prudente News. Olha, rapaz, eu vou dizer pra você, eu sempre falo aqui e vou falar sempre, a gente tem que falar dessa CPI, né, perder tempo, porque eles perdem tanto tempo lá. A CPI criada para tentar incriminar, para tentar igualar o governo Bolsonaro, exatamente iguais eles são, ou iguais eles fazem, né? Renan Calheiros, o famoso Renan Calheiros, agora ele quer arquitetar um plano para mudar o processo de impeachment. Será que esse cara não sai na rua? Será que esse cara se nega a ver na internet, nas redes sociais, como é que está o apoio popular do presidente? Será que alguém, na arrogância dele, tem coragem de olhar na cara dele e falar: olha aqui, ô senador, para se abrir um processo de impeachment, precisa ter o ponto principal, que é o descontentamento popular, pelo menos meio a meio. E não é o que a gente vê por aí. Então na boa, é um cara que tem problemas de autointerpretação, não tem caráter, tá cheio de processos que alguns amigos aí no STF sentam em cima do processo dele e vai chamar todo mundo, é capaz dele chamar até a mãezinha do Bolsonaro, sabe, Eudes? Aquela senhorinha de 93 anos, para saber se o Bolsonaro, quando era criança, no berçário roubava a chupeta dos amiguinhos que estavam do lado. Chega a ser, a CPI ela virou um bunker, uma estrutura paga por nós para investigar um governo que diante do que fez os governos estaduais, é uma menininha, um menininho novo. Eles não investigaram nada dos desvios do consórcio do Nordeste, dos respiradores comprados superfaturados, do que a Polícia Federal vem levantando. Ontem, você viu, prendeu o prefeito de Guarujá, juntamente com o secretário de Educação por desvio de verba diante da pandemia. Então, quer dizer, eles estão fingindo que eles não vêem nada disso. Enquanto isso, eles estão tentando desgastar o Bolsonaro e mal perceberam ainda que o maior desgaste são deles. Credibilidade zero. Está no site da revista Oeste.com. Olha, em 2020, as contas de estados e municípios tiveram o melhor resultado em 21 anos. Os entes federativos registraram um superávit de 38 bilhões de reais no ano passado, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. Isso se deve muito a investimentos do governo. Vamos saber os detalhes dessa informação com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. São os registros da economia, né? Quando a gente se vê que as contas dos estados e municípios tiveram o melhor resultado em 21 anos, foi diante dos repasses da pandemia. Não vamos entrar aqui aonde esse dinheiro foi utilizado. Nós sabemos muito bem que uma parte desse dinheiro não foi bem utilizada e não foi utilizada para a pandemia. Teve prefeitos que, enquanto possível, pagaram folha de pagamento. Enquanto muita gente estava precisando de saúde, enquanto muita gente estava precisando de socorro, prefeitos optaram em cumprir a folha de pagamento, né? Então, é usado na saúde? Não foi usado na saúde. Até onde foi permitido. Até quando perceberam que o dinheiro da pandemia estava sendo desvirtuado do seu verdadeiro sentido, foi proibido no final do ano, se eu não me engano, de 2020, ou meio do ano 2020, que o dinheiro fosse utilizado para quitação de cumprimento de folha de pagamento. Isso é o menos mal, porque pelo menos estava pagando funcionários públicos, gerando a receita, né? Mas e os desvios, né, que aconteceu? Então, quer dizer, você vê o estados com superávit aí de quase 39 bilhões
enquanto o governo federal tem um déficit primário de quase 800 bilhões. Por quê? Porque foi o governo federal que aportou esse dinheiro. E você ainda vê pessoas alucinados dizendo que o governo federal não fez nada, dizendo que o governo federal não comprou nada, dizendo que o governo federal não pagou nada. O showzinho de horrores, por exemplo, que virou o show do Datena, né? Agora não é mais jornalismo, é show do Datena. O Me Ajuda Aí já é o refrão político, e todo mundo fingindo de cego, e todo mundo fingindo que nada acontece, né? E a política correndo solta em plena programação aberta. Mas esse é o Brasil dos poucos e não é o Brasil dos muitos. Voltando ao tema para encerrar, é o que eu digo, a maior prova é a matemática. Os estados têm 39 bilhões superávit. A União tem 800 bilhões quase de déficit. Ou seja, quem pagou a conta? Deu para você entender? Ou precisa desenhar? Diz aí para mim. E olha, a segunda maior usina termoelétrica do Brasil entra em operação hoje. É o que informou a ANEEL, a usina GNA1, que fica em Porto do Açu, no estado do Rio de Janeiro. A térmica será movida a gás natural e terá capacidade para produzir 1.338,30 megawatts, que é o suficiente para atender 4 milhões de pessoas. Continuam ainda os problemas de energia elétrica, não é, Adolfo Padilha? Mas o governo está tentando fazer a sua parte aí para suprir as necessidades. E esse ano, provavelmente, a gente tenha horário de verão para reduzir ainda mais, né? Nós já falamos disso em outras oportunidades, nós já falamos da importância do governo ter um planejamento mais eficiente do que foi feito até hoje, dos anos que se passaram, sobre geração de energia. Essa usina termoelétrica que vai entrar em operação na quinta-feira, como você falou aí, é enorme, é gigante, pode atender até 4 milhões de pessoas, né? Então, quer dizer, fica lá no Porto de Açu, em São José da Barra, no Rio de Janeiro. Vai ser a segunda maior usina termoelétrica em operação no Brasil. E o Brasil precisa de mais usinas de energia limpa. O Brasil tem clima para isso, o Brasil é beneficiado por isso, pela sua situação geográfica. E o governo tem que olhar com isso com mais carinho. O governo tem que começar a ter um planejamento eficiente e eficaz, subsidiar, patrocinar, arrumar financiamento para a iniciativa privada e alimentar ainda mais, como já vem alimentando, o investimento no setor de energia. São bilhões e bilhões de investimento, cresce como nunca em cada ano a opção da energia limpa, seja fotovoltaica e outras. Todo ano bate recordes de crescimento porque não tem mais o contorno, não vai voltar mais para trás. É por aí o caminho da sustentabilidade com uma consciência ambiental, de preservação ambiental e uma energia limpa e mais barata. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já com mais Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Um tempinho só e nós já voltamos. Ok, já estamos de volta com o Entre Linhas e vamos falar agora do lado antagonista ao presidente Jair Bolsonaro, os chamados partidos de esquerda, principalmente o PT, que está defendendo o fim do teto de gastos. O coordenador do Núcleo de Economia do partido, Guilherme Melo, disse essa semana, numa entrevista ao jornal Valor Econômico, que há um consenso dentro do partido, dentro do PT, sobre a necessidade de uma nova regra fiscal. Comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Duro vindo do PT, tudo é possível, né? A pauta do PT é aquilo que nós já corremos, fugimos e tem gente ainda tentando lutar para voltar, né? Então, quer dizer, ele quer o fim do teto. É para poder gastar à vontade mesmo, para poder o Estado, em nome de uma justificativa do pobre, em nome da justificativa da fome, em nome da justificativa da educação, em nome da justificativa da saúde para todos, poder gastar o que quiser e com isso fazer os superfaturamentos que a gente já viu. Ninguém aqui está inventando nada, ninguém aqui está mentindo, ninguém aqui está aumentando, todo mundo aqui sabe como o PT age, o modus operandi, como ele compra, como ele corrompe, como é uma quadrilha. Tem exceções, claro que tem exceções, em todo lugar tem exceções, mas quem faz parte da exceção é isolado. Tem que fazer parte da mentoria que eles têm de tirar vantagem, se aproveitar das bandeiras,
utilizar as bandeiras para tirar vantagem, alimentar a quadrilha que compõe lá dentro. Esse é o PT brasileiro, que graças a Deus deu PT também e não volta nunca mais. Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, a relatora na CCJ do Senado leu parecer contrário à volta das coligações na reforma eleitoral que está sendo discutida no Congresso. O pedido de vistas adiou, então, a votação do relatório para a próxima quarta-feira, vai ser na semana que vem. Volta das coligações havia sido aprovada na Câmara, mas ainda precisa tramitar pelo Senado. Como é que fica, hein, Adolfo Padilha? Olha, impedir as coligações é um grande passo para manter ou tentar equilibrar o nosso processo eleitoral, que é uma bagunça. Permitir que as coligações voltem é um absurdo. É um absurdo tremendo. A coligação, ela serve para alguma coisa. Todo mundo na tua cidade tem aquele candidato que você nunca entendeu porque que ele saiu candidato. Aí você vê lá nos 30 segundos dele de televisão, alguns 1 minuto, ele fala da proposta dele 5 segundos e 25 segundos ele escolhe alguém para atacar. Agora ele não escolheu para atacar porque ele quer defender você. Ele escolheu para atacar porque ele está ganhando de alguém, de um outro candidato. Normalmente são os candidatos de ponta, paga o partido pequeno para ele lançar o candidato a prefeito dele, mas para usar o tema eleitoral dele para ele descer a lenha no opositor. É para isso que servem as coligações. Então não tem nem muito o que comentar, né? Foi adiado justamente disso, porque a maioria lá não vai aceitar, a maioria quer que se mantenha a coligação. Mas a coligação serve para isso, para comprar, favorecer quem tem mais dinheiro em época eleitoral, para comprar partidinho nanico, pequeno, que não agrega nada, só dinheiro no bolso de quem tem o partido na mão na sua cidade, para atacar e denigrir a imagem daquele que o cara que está pagando ele quer derrotar. Para isso que serve a coligação. Resumiu? É isso aí. Muito bem, obrigado, Adolfo Padilha, você que nos acompanhou. Mais uma vez, eu peço desculpa aí por algum problema de sinal que a gente possa ter nesses dias, né? Mas na semana que vem a gente volta com a nossa programação normal. Vou estar dentro dos estúdios da Prudente News e da TV Brasileira. Grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência. A gente fala nos nossos horários habituais, na TV Brasileira e também na Prudente News e também nas redes sociais. Voltamos a qualquer momento. Valeu!